Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? O Senhor colocou no meu coração, na verdade, eu já estava querendo fazer um estudo há um tempo sobre esse tema, e ontem, quando o pastor Anderson, então, me convidou para poder trazer uma palavra, falei, então é uma coisa já conectando com a outra, né? E eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações, porque hoje é um culto de estudo, né? Então, nós vamos realmente estudar a palavra do Senhor, porque eu gosto de cultos de doutrina, cultos de estudo, eu creio que você também gosta. Mas antes de iniciarmos, né, como o próprio pastor já falou, vamos orar então, para que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Senhor, eu te agradeço, Pai, pelo Senhor ter me escolhido, me dar essa oportunidade de falar à tua igreja. Mas que não seja eu, ó Pai, mas tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração pela inspiração do teu Espírito Santo, seja transmitida para a tua igreja, que cada coração esteja receptivo para recebê-la. E também, Pai, vai dando entendimento, porque às vezes são questões que não são tão fáceis de compreender, mas o teu Santo Espírito, ele tem, ó Pai, todo o poder para fazer que a gente venha a receber e assimilar tudo aquilo que o Senhor já tem nos mostrado através da sua palavra. Muitas vezes lemos, não compreendemos, mas que este assunto, ó Pai, que será tratado hoje, ele seja de uma vez, ó Pai, esclarecido para que todos possam entender e serem fortalecidos, ó Pai, de acordo à tua palavra. Eu te agradeço. Então, usa-me de acordo à tua vontade, ó Pai, e faz tudo aquilo de acordo que o Senhor já tem planejado. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Então, para começar, eu gostaria que os irmãos abrissem comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10. Amém? O livro de Romanos, ele foi escrito por Paulo enquanto ele estava ali em Corinto, por volta, acredito, do ano 57 depois de Cristo. Nós até falamos isso no culto de sábado. E o tema central de toda a carta de Romanos é a justificação pela fé. Só que nós vamos estudar apenas um texto hoje. São 13 versículos, capítulo 10, do versículo 1 ao 13, que ele vai trazer muitas informações, e principalmente nele existe um versículo, né, que é muito usado, porém pouco compreendido. Então, eu vou dividir esse estudo em duas partes. Uma, eu quero dar uma introdução sobre esse versículo em si, sobre especificamente uma palavra que está nesse versículo, e depois nós vamos entrar em um contexto geral sobre todos os 13. Amém? Então, Romanos, capítulo 10, do versículo 1 ao 13, vamos todos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido.
Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? É um texto que, de primeira leitura, não parece ser um texto muito complicado, mas se você ler ele com bastante atenção, é um texto extremamente teológico, porque só nesses 13 versículos, Paulo faz referência a 4 livros do Antigo Testamento. Então, ele não é um texto tão simples de se entender, mas a gente vai começar a passar aqui, não versículo por versículo, mas tentar entender o que Paulo realmente quis nos dizer aqui. Mas, como eu falei, eu quero começar dando apenas uma introdução referente ao versículo número 4, que é muito famoso, porém muito mal compreendido e muitas vezes mal usado, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Bem, esta palavra fim é o problema nessa tradução em português, porque o fim da lei é Cristo. Então, muitas pessoas têm rejeitado ou rejeitam as leis de Deus, ou principalmente o Antigo Testamento, no sentido de que agora, na graça, nós não temos que dar tanta importância para o Antigo Testamento, que era o período da lei, na qual Deus entregou a lei ao seu povo por Moisés. Buscando entender um pouco no seu original, esta palavra fim, que em grego é a palavra telos, ela nos traz uma conotação, se nós procurarmos ali no lexo do grego para português no Novo Testamento, a expressão idiomática de telos, ela traz um grau de completude com possível implicação de propósito ou resultado. O que isso quer dizer? Nós temos aqui algumas referências que também usam a palavra telos, fim, porém, que vai fazer com que a gente possa entender que ela não é exatamente um fim, um término de algo, mas às vezes é uma conclusão, né? Um propósito. Por exemplo, em Romanos 6, 21, pois o resultado, ou pois o fim dessas coisas é a morte. Então, pois o fim, telos, em algumas traduções, ou no original, pode simplesmente significar pois o resultado. Então, não o fim, não é que acaba, o resultado dessas coisas é a morte. Assim também, como ali em 1 Timóteo 1,5, né? Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, ou o propósito, ou o objetivo, o alvo do mandamento é o amor de um coração puro. Se nós lermos este mesmo versículo na Bíblia judaica, ele vai estar escrito assim: porque o objetivo estabelecido pela Torá, que é lei, é o Messias, que oferece justiça a todo que deposita sua confiança. Então, o fim da lei é Cristo. Não quer dizer que ela acabou para começar Cristo. Quer dizer que o objetivo da lei era estabelecer Cristo para todo aquele que em justiça deposita nele a confiança. Então, eu quero inicialmente deixar muito claro que se alguém vier dizendo que a lei acabou porque Cristo nasceu, morreu e ressuscitou, esse não é um entendimento exato desta palavra. Então, esta palavra fim, que é telos no grego, significa que o objetivo da lei era Cristo, e não o fim no sentido em português, como se ela tivesse simplesmente acabado. É lógico que muitas pessoas vão chegar e vão tentar argumentar com você, se nós formos guardar todas as leis do Antigo Testamento, então nós vamos voltar a sacrificar animais, nós vamos voltar a guardar sábados, nós vamos voltar a fazer várias outras coisas. Então, por isso é importante que a gente tenha entendimento que no período do Antigo Testamento,
foi passado para os judeus, ou a nação de Israel, 3 tipos de leis. Tinham a lei moral, tinha a lei civil ou judicial e tinha a legislação cerimonial. Então, eu acho importante nós passarmos por essas questões para que você possa entender um pouco a diferença que existia entre elas e quais podem ser usadas para nós hoje ou não, sendo que algumas eram apenas para Israel como nação. A lei civil e judicial, ela é difícil de explicar o relacionamento com a vida cristã, com essa legislação, que são as legislações sobre restrições alimentares, sobre vestuários, né? Porém, devemos nos lembrar que essas leis específicas foram outorgadas principalmente à nação de Israel na antiguidade, e a sua aplicação à vida cristã atual deve ser governada pelos princípios básicos estabelecidos no Novo Testamento. O que eu quero dizer? Que antigamente Deus deu instruções sobre alimentação, Deus deu instruções sobre vestimentas, e quer dizer o quê? Vamos jogar isso fora? Não. Então, ela tem que ser analisada de acordo aos princípios que o Novo Testamento nos traz. Porque Paulo também vai falar sobre vestimentas, outras cartas vão falar de comportamento, vão falar sobre alimentação. Então, essas leis civis e judiciais passadas no Antigo Testamento, elas têm que estar em concordância com o que também é passado. Então, nós temos que fazer uma ligação entre as duas para o que o Novo Testamento também faz. O Novo Testamento não anulou, porém, ele também nos traz entendimentos sobre alimentação, sobre vestimenta e sobre muitos comportamentos. A outra lei, que é a lei cerimonial, onde aqui o cristão deve observar certas verdades facilmente percebidas à luz do Novo Testamento. Os ritos e cerimoniais levitas eram válidos até a morte de Cristo, mas desde esse momento perderam sua validade na vida cristã. E isso você vai ver Gálatas 5, do 1 ao 12, que vai falar sobre a circuncisão. Você vai para Colossenses 2, a partir do versículo 16, que vai falar sobre o comer, beber, festas, sobre o sábado. Então, você vai encontrar informações muito claras no Novo Testamento, dizendo que essas ordenanças cerimoniais não servem para nós, que agora estamos no tempo da graça, porque elas apenas simbolizavam a Cristo, elas apontavam até Cristo vir. E esses ritos haviam sido impostos a Israel como exemplos da futura salvação por meio do Messias, onde, se você for ler em Hebreus, capítulo 9, 9 e 10, você vai ver que lá que eram alegorias para um tempo presente. Então, aquele momento estava se refletindo, era um antitipo para o tipo que teria que surgir, que seria Cristo. Porém, agora, pela morte do Senhor Jesus Cristo, já não serve mais como instrumento de adoração. Isso também em Hebreus 10, do versículo 8 ao 10. Então, você não quer sacrifício, mas procura, sim, a santificação do cristão. Então, é muito fácil, se nós estudarmos as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, sabermos o que ela mesma nos informa, o que é válido para nós e o que não é, entre a separação do Antigo Testamento e o Novo por Cristo Jesus. Então, antigamente se fazia alguns rituais, alguns cerimoniais, no sentido de adoração, que hoje não é mais necessário, porque Cristo já veio, né? Então, não se sacrifica em adoração, mas se santifica em adoração. Essa é a diferença entre esses rituais cerimoniais. Agora, existiam as leis morais. A atitude do cristão em relação a essa parte da lei de Moisés pode ser resumida da seguinte maneira: ninguém pode ser salvo apenas obedecendo os 10 mandamentos. Esse fato não só é explicado claramente no Novo Testamento, como também aceito pela maioria dos cristãos. Todos nós sabemos que ninguém é salvo por obras da lei. Isso, eu acredito que seja algo que é aceito pela maioria dos cristãos. Entretanto, esses mandamentos ainda estão válidos,
porque levam o cristão a descobrir a natureza e o poder do pecado. Então, são as leis de Deus morais que mostram quanto nós, homens, somos imorais diante da santidade de Deus. Então, essas leis, elas são válidas até hoje. A lei moral do Antigo Testamento funciona como um guia para conhecer a vontade de Deus e faz parte do padrão da nossa santificação. Então, ela é extremamente importante para que a gente possa entender o nosso grau de pecaminosidade e de necessidade de conserto diante a santificação do Senhor. Então, essas leis morais que foram colocadas pelo Senhor no Antigo Testamento são válidas hoje para nos ajudar na nossa caminhada para a santificação diante do Senhor. Amém? Então, essa era a primeira parte referente a esse versículo e referente às leis, que eu gostaria que ficasse muito bem compreendido entre os irmãos, porque esse é um assunto que é muito comentado, é muito falado nas redes sociais, muito debatido entre as pessoas, de que o fim da lei é Cristo e nós não temos que pegar nada do Antigo Testamento, o que não é uma verdade, uma vez que se você souber estudar os dois, você vai entender claramente o que ela diz sobre o que não é mais necessário e o que é extremamente útil ainda hoje para a nossa vida cristã. Bem, num total, voltando então para todo o texto que nós lemos, o tema, se eu posso dizer, desses 13 versículos que nós lemos, é apenas a justiça errada, ou seja, a forma que os judeus, pensavam, ouviam a justiça de uma forma equivocada. Paulo, ele passa do capítulo 9, falando sobre a soberania divina, e vem para o capítulo 10, falando sobre a responsabilidade humana. Então, Paulo, ele vai começar a nos falar sobre quais os motivos da rejeição. Então, nós vamos ver ali, onde diz, Israel guardava com ansiedade a vinda do Messias, conhecia as profecias e até praticavam a lei que era um tutor para conduzi-los a Cristo. Isso você vai encontrar no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Então, os israelitas, eles esperavam, eles tinham essa esperança muito grande da vinda do Messias, e eles conheciam isso através das escrituras dos profetas e da lei, porque a lei, segundo Gálatas, era um tutor, ele apontava, ele mostrava o caminho até Cristo. Mas quando Cristo veio, Israel o rejeitou. Isso nós vimos lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, porque ele veio para os seus e os seus não o receberam. E Paulo ele vai apresentar aqui vários motivos pelos quais Israel rejeitou o Messias. Então é importante nós entendermos que essa parte do texto, Paulo ele vai começar a mostrar como e por que o povo rejeitou a Cristo. O primeiro ponto que Paulo vai nos mostrar aqui ainda no versículo 1 é que os judeus eles não sentiam a necessidade de salvação. Para Israel, eram os gentios que precisavam de salvação. Como exemplo, Jesus ele conta ali a parábola em Lucas 18, versículo 9 a 14, da oração do fariseu e do publicano. Porque nós entendemos que os judeus eles tinham a sua salvação pela sua genealogia, ou seja, por eles serem descendentes de Abraão e por eles serem o povo escolhido de Deus, como se isso fosse fato extremamente suficiente para eles receberem a salvação. Ou seja, então, para os judeus, eles não necessitavam ser salvos, apenas os gentios necessitavam de salvação, uma vez que eles não eram o povo escolhido e não tinham a descendência sanguínea, vamos dizer assim, de Abraão. Israel teria se contentado com a salvação do domínio romano, mas não sentia necessidade de salvação espiritual dos seus próprios pecados. Tanto que, quando eles esperam o Messias,
não era uma pessoa que viria para falar que eles deveriam amar os seus inimigos. Eles estavam aguardando alguém que viesse, e assim como toda a história de Israel, desde o tempo de Moisés, e depois Josué, e depois em todos os juízes, e depois em reis, ou seja, Deus levantaria um homem que reuniria a nação de Israel como um grande exército, sendo ele um grande general, e eles iriam lutar e libertar Israel da opressão dos romanos. Essa era a visão na qual os judeus tinham do Messias que haveriam de vir. Então, eles se contentariam com apenas a salvação do domínio romano, mas eles não sentiam a necessidade da salvação espiritual dos seus próprios pecados. Por isso que eles não reconheceram o ministério de Cristo, não reconheceram a pregação de Cristo, que era algo num terreno espiritual e não no âmbito material que eles tanto esperavam. Já no versículo 2, eles possuíam um grande zelo por Deus. Então, aqui no versículo 2, se você ler comigo, você vai ver que Paulo está escrevendo assim: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês têm muito zelo. Mas olha o que a continuação do texto, mas não com entendimento. Então, se você for lendo gradativamente, lentamente, você vai vendo que sempre existe algo a mais, existem os detalhes. E Paulo diz, olha, eu sou testemunho de que vocês têm muito zelo, mas sem entendimento algum, né? E aí, então, Paulo, ele vai começar a explicar. Os judeus, eles eram tão zelosos que eles aperfeiçoaram a lei de Deus. Os caras eram bons. O cara aperfeiçoou a lei de Deus e acrescentaram suas tradições, tornando-as igual à lei. Ou seja, eles acrescentaram as suas tradições, que não vinham de lei de Deus alguma, mas eles adicionaram, colocando mais peso ao povo do que a lei propriamente trazia. No entanto, este zelo não era baseado no conhecimento. Muitas pessoas religiosas cometem o mesmo erro. Acreditam que suas obras e gestos religiosos as salvarão. Muitas são sinceras e devotas, mas a sinceridade e devoção não têm poder para salvar a alma. Lá em Romanos 3:20, visto que ninguém será justificado diante dele, diante de Deus, por obras da lei. Então, o que acontece? Há muitas pessoas que às vezes até são boas, né? Fazem bastante coisa até com sinceridade, são devotas, ajudam, né? Dão sopa para os mendigos e faz várias atividades, vão sempre na igreja e tem uma atividade religiosa muito grande. Só que elas não têm um real conhecimento das leis de Deus, porque acreditam que fazendo esses atos religiosos, elas alcançarão a salvação. Então, elas fazem isso, na verdade, por uma tradição que foi passada por gerações. Olha, o importante é que você não roube, não mate, e que você ajude as outras pessoas, seja uma boa pessoa, e vai estar tudo bem. Não, não está tudo bem. Não basta boas intenções. Não basta você ter um coração sincero em fazer algo que é uma tradição e não ter o real conhecimento das leis de Deus. Porque quando você atinge conhecimento das leis de Deus, a função principal dela não é fazer que você faça boas obras. A função da lei é fazer com que você reconheça o seu pecado. É fazer com que você entenda o seu nível de pecaminosidade e de necessidade da misericórdia de Deus. Porque as boas obras que são feitas com amor, elas são um reflexo de uma verdadeira fé em Cristo. Porque senão não passam apenas de obras, não de boas obras. Porque as boas obras é um reflexo da verdadeira fé. Mas as obras gerais, qualquer um faz. Você não precisa ser crente para dar uma cesta básica para uma pessoa que está necessitada.
Você não precisa ser crente para, de repente, você ver alguma pessoa necessitada e você ir lá e ajudar ela. Você não precisa ser crente para isso. Porém, há uma diferença quando você faz boas obras porque você tem fé em Cristo e é uma nova criatura, e outra porque você faz pelos seus próprios princípios ou por tradições, né, que foram ensinadas de pai para filho e que você acredita que são lei de Deus, mas na verdade não são. Porque é isso que os judeus estavam fazendo, adicionando à lei coisas que não eram lei. Então, o problema é que, como lá mesmo em Romanos diz, ninguém será justificado diante de Deus por obra das leis. Então, por isso Paulo fala, vocês são muito zelosos, porém vocês fazem isso sem conhecimento algum. Nós passarmos para o próximo tópico, que é do versículo 3, eles eram orgulhosos e eram hipócritas. Israel não conhecia a justiça de Deus por se recusar a aprender. A ignorância devia ser uma resistência deliberada à verdade. Recusavam-se a se sujeitar a Deus. Orgulhavam-se de suas obras e virtudes religiosas e não desejavam reconhecer os seus pecados. Irmãos, isso é algo extremamente comum. Você vai encontrar principalmente nos desigrejados. Pessoas que precisaram da igreja para encontrar Cristo, precisaram da igreja para se batizar em Cristo, precisaram da igreja para crescer em Cristo, e hoje saem da igreja dizendo que não precisam da igreja para servir a Cristo. É algo totalmente sem nexo. É algo totalmente que ela não encaixa. O problema é que existem realmente pessoas que elas deliberadamente elas não querem reconhecer o seu pecado. Porque se você permanece numa igreja, uma igreja séria, em que ela prega a palavra constantemente e em todo culto, seja qualquer tipo de pregação, a palavra vai sempre confrontar você com a sua forma de viver se estiver fora dos padrões do Senhor. Então é muito mais fácil eu sair da igreja, viver em ignorância, e eu simplesmente dizer que a forma que eu vivo é boa. E eu tive recentemente uma conversa com algumas pessoas que não são crentes, e a gente passou um bom tempo discutindo Bíblia sobre isso, porque as pessoas não aceitavam que Deus julga. Não aceitavam que você fazendo bem ou você fazendo mal, que Deus ia abandonar, que Deus ia punir as pessoas. Porque no seu padrão, todo mundo é bom. Na sua forma, então eu não roubo, eu não mato, eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, eu faço aquilo, mas a questão que não é o nosso padrão moral. O que a Bíblia diz sobre isso? A questão é que as pessoas não querem conhecer o que a Bíblia diz. Elas deliberadamente, ou seja, de vontade própria, eu não quero ir à igreja para ficar ouvindo essas coisas. Eu não quero ir ler a Bíblia ou estudar a Bíblia para vocês ficarem me falando coisas que eu não quero ouvir. Então, é algo deliberado, de vontade própria. Tem pessoas que não aceitam. Então, elas não querem. Por quê? Porque se você estudar a palavra, não tem como, irmãos. A palavra ela vai confrontar você no seu estilo de vida. E aí você vai ver que as coisas não são como você pensa e a necessidade de mudança é para ontem. Só que o abandonar as coisas que te dão prazer não é fácil. E aí, se você vai falar com alguém ou você vai trazer uma palavra de que a pessoa precisa se mudar, a pessoa, não, mas você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. E tem até uma historinha de um pastor presbiteriano, o Robert Murray, que diz assim, certo dia ele estava entregando uns panfletos e ele foi entregar um para uma senhora muito bem vestida, que olhou para ele com um ar de superioridade e disse assim, pelo visto, você não sabe quem eu sou. Né? A mulher disse para ele. Aí ele chegou, olhou para ela e respondeu assim, minha senhora,
está chegando o dia do julgamento. E nesse dia, não fará diferença alguma quem você é. Isso é para todo mundo. Você pode se achar superior a mim aqui, você pode achar que você sabe mais do que eu aqui, você pode se achar porque você tem mais dinheiro do que eu aqui. Mas vai chegar o dia do julgamento, aonde quem você é não vai importar. Então a gente tem que parar com isso. Em vez de analisar a Bíblia, a gente viver só de acordo com o que a gente pensa que é certo, o que é errado. Porque a vida de um verdadeiro cristão, porque essas pessoas se consideram cristãs, se consideram pessoas religiosas, mas não querem ver na Bíblia o que é ser uma pessoa cristã. Não querem aprender de Jesus, porque Jesus morreu. Ok, mas calma aí, não é bem assim. Não, Jesus não vai punir, mas quem diz que Jesus não vai punir? Pessoal, a Bíblia ela é muito simples, você não precisa nem ir muito longe, você pode ler qualquer livro da Bíblia que vai falar alguma coisa referente a juízo, a separação, a condenação, né? Puros e impuros, justos e injustos, não é difícil de achar. Então, o que acontece é que muitas pessoas, irmãos, e isso também, muitas pessoas dentro da igreja, não querem estar não querem abrir o seu coração para a palavra do Senhor. Por isso que muitos cultos de ensino estão vazios. Porque muitas pessoas procuram culto de louvor e adoração para ficar batendo palma, dando pulo, glória a Deus, aleluia, ouve uma palavra ali, Jesus te ama. Mas se você vai dar uma palavra para que a pessoa possa ser confrontada com ela, muitos deixam a nave da igreja, muitos vão embora, outros não voltam mais. Ah, aquele irmão é muito duro. Ah, aquele irmão falou demais. Ah, é uma verdade. Então, essas pessoas estão na igreja, mas não estão em Cristo. Elas, por vontade própria, não querem se expor à palavra. Nós temos uma média, a nossa igreja, uma média de 70, 80 pessoas. Temos 36 no culto de ensino. Se for para isso, porque é em casa. Se for no presencial, não tinha 15. Isso lembrando do tempo que era presencial. Isso é um mau reflexo. Não é algo que a gente tenha que se alegrar, porque isso é terrível. Porque o culto de ensino deveria ser o culto onde traz mais pessoas e não menos. Porque é ali uma pessoa que entende que é necessário ela aprender de Deus, é no culto de doutrina que ela vai aprender. Não vai ficar cantando louvorzinho, não vai ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Ali vai estudar a Bíblia. A pessoa vai aprender na Bíblia a vontade de Deus para a vida dela. Quer doa, quer não. Mas é ali onde ela vai aprender. E é necessário que a gente tenha esse entendimento. E aí, Paulo, a partir do versículo 4 ao 13, Paulo ele vai mostrar que eles interpretavam incorretamente a própria lei. Tudo na religião judaica apontava para a vinda do Messias. Sua lei revelavam que eram pecadores e precisavam de um Salvador. Mas adoraram a lei e rejeitaram o Salvador. Por quê? Porque para eles a salvação era pela lei. Então, praticando a lei, seriam salvos. Porém, a lei apontava para Cristo. Mas eles não conseguiam enxergar Cristo e passavam a adorar a lei, crendo que a lei pudesse salvar. A lei não tem poder de oferecer justificação. Ela apenas conduz o pecador ao Salvador, que pode justificá-los. Então, a gente tem que entender essa diferença. Por isso que a lei ela não pode ser anulada, porque é a lei que nos leva a Cristo, porque a lei é que revela os nossos erros e a nossa dependência de um Salvador, mas a lei em si não justifica e não salva. Então, a função principal da lei como já foi falado aqui, ela é um tutor, ou seja, ela é quem conduz, ela é um guia para nos levar até Cristo.
porque a lei vai expor os nossos pecados. E Cristo vai abundar a graça para perdoar os pecados que a lei revelou. Essa é a necessidade e a função da lei na nossa vida. Paulo, ele vai citar ali 4 passagens do Antigo Testamento para mostrar que sequer compreendiam as próprias leis. Se a gente for ali para o versículo 5 do capítulo 10 de Romanos, vai dizer: ora, Moisés escreveu a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Então, ele está citando ali Levítico 18, versículo 5. Obedeceram externamente, mas não creram com o coração, porque a lei aponta a Cristo, mas eles observaram apenas a letra, apenas a lei. Então, sendo Cristo a própria lei, então, se eles obedecessem à lei que mostrava a promessa em Cristo futuro, seriam salvos, mas não nos seus regimentos de obras. E aí depois ele vai citar, ali no versículo 6, ele vai citar Deuteronômio 30, versículo 12 a 14, que diz assim: mas a justiça que é pela fé, diz assim. Então ele está juntando os 2 versículos. Não digas em teu coração que subirás ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo. No 7, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos Cristo. 8, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. O que ele está dizendo aqui, citando o Deuteronômio agora? Ele está falando: olha, você não precisa ir ao céu e nem ao mundo dos mortos para encontrar Cristo. Ele está perto de nós. O evangelho de Cristo, a palavra da fé, a própria lei que recitava, apontava para Cristo. Ou seja, não é necessário fazer nada mais do que isso. Você não tem que ir no céu buscar e nem lá no mundo dos mortos para tirar ele morto, porque ele está aqui, perto de nós, pela pregação do evangelho. Isso que Paulo está querendo trazer para nós aqui com esse versículo. E depois, ele ainda vai citar mais ainda. Lá no versículo 11, Paulo ele vai citar Isaías, capítulo 28, versículo 16. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Já em Isaías, falando: olha, todo aquele que crê na promessa, e hoje quem crê em Cristo, não será confundido. Então, eles não entendiam as próprias Escrituras que eles tanto estudavam. Ou seja, como nós lemos, eles eram zelosos, mas na verdade não tinham conhecimento. E Paulo era assim. E hoje ele tem um conhecimento que ele não tinha quando era um simples fariseu. Então ele está citando aqui Isaías. Olha, quem crê nele jamais será confundido. Então não há confusão em Cristo. E aí depois, ele vai citar no versículo 13, ele cita Joel, capítulo 2, versículo 32. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Prova que a salvação é para todos. A salvação não é apenas para os judeus. Porque em vez dos judeus terem uma justiça especial e exclusiva por meio da lei, foram declarados tão pecadores como os gentios que condenavam. Porque, como nós falamos desde o princípio, para eles não precisavam de salvação. Apenas os gentios precisavam de salvação. Então, aqui Paulo está deixando claro: olha, vocês não vão ter uma justiça especial. Não é exclusiva da lei. Porque você imagina, se eles pudessem ser salvos pela lei, então só eles poderiam ser salvos, porque os outros povos não tinham as leis de Moisés. Então aqui eles não estão, porque eles estão sendo declarados
tão culpados quanto os gentios que eles mesmos condenavam. Porque o que acontece? Há uma diferença entre a justiça pela lei e a justiça pela fé. Num resumo geral, a justiça pela lei, ela é exclusiva para os judeus, porque os judeus é que receberam a lei do Senhor. Porém, a justiça pela fé é para todos, porque em Cristo todos podem ser salvos. E não pela lei que foi entregue por eles, porque a própria lei não salva, como nós já estudamos aqui. E a justiça pela lei é baseada em obras. Então, eles acreditavam que cumprindo alguma parte da lei, porque ninguém podia cumprir a lei inteira, em obras eles seriam salvos. Porém, a justiça pela fé, ela diz que é somente pela fé em Cristo. Não são as obras que salvam. Então, por isso que os judeus estavam totalmente equivocados, não entendendo as próprias leis. A justificação pela lei traz uma justificação própria, ou seja, eu sou capaz de me justificar diante de Deus porque eu faço e cumpro as leis melhor do que outra pessoa. Então, eu, obedecendo a lei, eu tenho uma capacidade de justificação própria. Agora, na justificação pela fé, a justificação só vem pelo Senhor. É o Senhor que nos justifica. Não somos nós capazes de justificar e nem de nos salvar. A justificação pela lei não pode salvar, como nós já falamos aqui algumas vezes. Mas a justificação pela fé em Cristo, ela traz salvação. A justificação pela lei traz o orgulho, porque você, sendo alguém que tem mais entendimento, sendo alguém que de repente tem condições de fazer diferente, você se acha melhor do que outros, assim como os fariseus, como os saduceus, como os escribas de uma forma geral, se achavam superiores aos judeus que não tinham conhecimento melhor, porque eles eram pessoas que tinham entendimento e acesso às leis. Então, a justificação pela lei, ela traz orgulho, ela conduz o homem a um orgulho próprio, mas a justificação pela fé, ela glorifica a Deus, sabendo que é por conta do Senhor que somos justificados, sabendo que a justiça vem de Deus. Então, a soberba, exatamente, a soberba, ela traz para o homem condenação e não salvação. Mas a humildade que faz com que eu diminua, mas que o Senhor cresça, essa traz glorificação a Deus. E o interessante disso tudo, para que a gente possa terminar aqui, é que há muita gente que vive não em liberdade, mas em libertinagem em Cristo e pensam viver na graça. Mas, na verdade, vivem na justiça pela lei. Muitas pessoas querem rejeitar as leis, dizendo que, como no versículo 4, o fim da lei é Cristo, para viver pela graça, e acabam usando a liberdade em Cristo para viver em libertinagem. Só que quando você questiona, essas pessoas usam as próprias leis para se justificar e também para justificar a sua salvação. Então a pessoa, na verdade, não percebe que ela não está vivendo na graça, porque a graça é em Cristo. Ela está vivendo pela sua própria justificação, pelas suas obras da lei. Então, se nós formos analisar, é um pouco complexo, espero que vocês estejam entendendo isso, mas se não, vocês leem bem devagarzinho depois, todo esse texto de Romanos 10, 1 a 13, mas todas as pessoas que não querem conhecer a Cristo e não entendem a salvação por Cristo, não estão vivendo pela graça. Essas pessoas continuam vivendo pela lei, porque acreditam que as suas obras as salvarão. Então, é um engano. As pessoas estão vivendo no próprio engano, acreditando que serão salvas fora de Cristo, mas pela sua própria conduta. E a Bíblia não mostra isso para nós. Então, nós temos que entender que, assim como os judeus
eles não tinham compreensão do que eles praticamente liam, há muitas pessoas hoje que estão fazendo uma interpretação totalmente incorreta do pouco que conhecem da lei de Deus. Eu não digo nem muito, porque muitas pessoas têm Bíblia, mas não leem. Tem gente que faz coleção de Bíblia. Antes tivesse uma só e lesse ela por inteiro, né? Não adianta você ficar comprando 20 Bíblias e não sabe o que tem em nenhuma delas, não sabe a diferença de uma para outra. Então, muitas pessoas vivem ainda hoje, assim como os judeus viviam. Elas estão expostas à lei. Está aqui. Só que elas deliberadamente não querem se expor à verdade e acabam interpretando de forma errada o pouco que sabem. E acabam vivendo na lei, pensando estar vivendo na graça. Porque a graça é em Jesus. É através do entendimento da sua necessidade de santificação e também a sua necessidade da misericórdia de Deus, porque a lei vai expor o quanto você é um pecador e necessita do perdão do Senhor para ser salvo. Amém, irmãos? Eu acho que isso é tudo. Espero que vocês tenham compreendido uma palavra sobre lei, né? Tanto no princípio, explicando um pouco o versículo 4, mas depois todo o texto, a necessidade que nós temos de realmente nos rendermos aos pés do Senhor, entendendo que nós temos hoje o que eles não tinham, nós temos o Evangelho, nós temos escritos de testemunhas oculares, que são os evangelhos de pessoas que viveram com Cristo e testemunharam tudo isso que está escrito aqui. E que tudo isso é o cumprimento, ou seja, o objetivo da lei sempre foi mostrar Cristo. Não é o fim dela, é o objetivo da lei. O alvo da lei é mostrar Cristo. Amém? Para a justiça de todo aquele que nele crê. Então eu deixo vocês com esta palavra. Espero, sim, em nome de Jesus, que eu tenha conseguido me expressar bem e que você tenha entendido um pouco, porque o livro de Romanos ele é bem teológico, é um pouco difícil de explicar, mas eu espero que ter tido do Espírito Santo a graça de poder explicar bem aquilo que o Senhor tinha passado para mim. Amém? Então, eu agradeço a oportunidade, fiquem todos com a paz do Senhor, e eu devolvo a palavra então para o nosso pastor Adilson. Obrigado, pastor.